Boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de todos aqui. A gente está reunido aqui para homenagear o nosso querido colega de muitos anos, Lísias Negrão, e uma pessoa extraordinariamente legal, com um convívio muito tranquilo, grande capacidade intelectual, foi um expoente da sua área de especialidade, chefe do departamento, e uma pessoa cuja primeira qualidade que me veio à mente quando eu soube da falecimento foi um homem íntegro, e isso é importante. A gente vai fazer uma homenagem bastante informal ao Lísias e, por favor, aqueles que quiserem dar o seu depoimento sobre aspectos da vida do Lísias, relações com ele, realmente estão convidados a vir aqui. Eu vou pedir primeiro para o nosso antigo professor meu, Lísias, quase todos nós, João Batista, para iniciar essa homenagem e depois a gente passa para os outros colegas. João, muito obrigado Eu agradeço o convite. Lamento a Deus que estejamos aqui para lamentar a morte do Lísias. Foi algo muito surpreendente. Eu falei com ele 3 dias antes da morte dele, no telefone, conversamos sobre assuntos muito sérios. Liga o microfone, João. Obrigado. Sim. E aí, Serginho, tá bom? Tá, melhorou. Melhorou, né? Bom. Eu estava dizendo o seguinte, que eu tenho muito prazer em rever meus colegas, né? Os colegas mais jovens, mais antigos, os velhos, da casa. Mas lamento que seja para prestar homenagem a um colega que faleceu de uma maneira que eu chamo, para mim, muito dolorosa. E, claro, morte sempre é inesperada. Algumas são esperadas, mais mas a dele para mim foi inesperada. Eu falei com ele uns 3 dias antes da morte e nós falamos sobre um assunto muito sério a respeito de como fazer um bom poço para dar água. Eu estava lá na cidade dele, em Bragança Paulista. Ele mora, por exemplo, da minha terra, mais situada, a casa dele mais no Arrebalde, né? Ele mais no Arrebalde, mais próximo entre o rural e o urbano. E a água estava faltando lá, porque estava faltando no meu sítio. Nós tentamos ter a respeito da falta de água. Isso é perto dali também. E ele estava me explicando bem como se queria, e deu todas as informações e tal. E a gente conversando muito. E nessa conversa, ele, como sempre, lembrou um episódio que para ele deve ter sido importante, para mim foi muito interessante, também importante também, que é um episódio que, de certa maneira, estabeleceu o começo de um convívio muito grande entre nós aqui na universidade. E ele, cada vez que ele lembrava, ele comentava, ele ia muito, achava muita graça. Eu era professor do 2º ano de Antropologia e Ciências Sociais. E Lísias era meu aluno. E naquele tempo o curso era anual. Me permitam reproduzir aqui esse contato inicial com Lísias. O curso era anual. E Schaden, que era meu catedrático, regularmente titular catedrático mesmo, né? Exigia que todo aluno fosse submetido a uma espécie assim, de avaliação oral a respeito da tese, a respeito do trabalho que ele escreveu, escrito, né? Era a prova dele. Então, era fácil fazer isso, porque era no máximo 10, 12 alunos. A Eva deve se lembrar muito bem desse total de alunos, no máximo 12 alunos. Né? Então, era fácil esse trabalho tranquilamente, tempo, vontade de preparar com os alunos. E chegou a vez do Lísias. Eu tinha lido a prova dele
ele sentado, ele austero, todo sorriso, né? Quietão, preocupado. Disse, Lísias, você pertence que igreja presbiteriana? Ele levantou. Como é que o senhor sabe, o senhor me leva para senhora? Como é que o senhor sabe que eu sou protestante? Falei, Lísias, só protestante que frequentou a escola dominical escreve que nem você. Você olha a pessoa, escola dominical, é o teu estilo. Que coisa incrível, nunca percebi isso. Pois é, mas bom saber que você realmente escreve como um bom aluno de escola dominical. Né? E a partir daí, você deve saber, quem não é protestante, quem não é calvinista, histórico, talvez não saiba. Mas aí realmente a escola dominical que vai desde o pau do berço, não é? Teria, pelo menos, até realmente a fase mais adulta das pessoas, passando por vários estágios de professores. E você queira, quer não, você acaba incorporando uma maneira realmente de pensar o mundo, de ver as coisas, de escrever, etc. Há um estilo, de certa maneira. E Lísias provavelmente ainda estava preso a esse estilo. Aí ele ficou muito perturbado, professor, mas acontece, eu estou aqui há quase um ano, mais de um ano, está no segundo ano, mais de um ano, e eu nunca disse a ninguém que eu era protestante. Eu escondi de todo mundo. Falei, olha, Lísias, talvez você tenha ter suas razões para esconder todo mundo, mas acontece que você topa com o professor que é protestante também, ele pega logo no céu. Aí você, qual o problema? Não há problema nenhum. Aí ele olhou para mim e já sei. Você provavelmente esteja preocupado em eventualmente haver alguma discriminação, uma intolerância, alguma coisa, né? Então você e tal. Ou então você tenha talvez uma situação intelectual bem grande, de forma tal que não prenda a certos pontos religiosos. Ficou pensando. Falei, Ulisses, vamos fazer o seguinte, eu vou chegar um pouco para o assunto. Você conhece bem a história da Universidade de São Paulo? Razoavelmente bem. Então eu falei, então eu vou explicar mais ou menos bem para você. Você saber o seguinte, que na verdade, os primórdios da Universidade de São Paulo, tirando o direito e medicina, são primórdios que foram formados a partir de eu diria de três grupos, vamos chamar de grupos. Né? Havia, para a biologia, para as exatas, vieram realmente italianos, muito italianos, anarquistas, graças a Deus, anarquistas, graças a Deus, em grandes compromissos de qualquer ordem, a ser realmente como é uma certa ideologia anárquica da época, de uma certa época. Para o experiência. Vieram também muitos judeus, mas muitos judeus. E você sabe que a delegação que veio para a Universidade de São Paulo foi chefiado por um calvinista, que ele escolheu. E você tem passado aqui muito calvinista. Você tem Roger Bastide, tem Augusto Bastide, tem muitos professores que são calvinistas. A São Paulo é montada, a tua área é montada com base no pensamento das pessoas. Então você praticamente sempre percebe, você entrou no meio, tem, está bem impregnado com o protestantismo. Agora, ninguém precisa sair por aí de Ulisses, fazendo, não pregoando, ninguém está pregando, apregoando nem pregando por aí, que é protestante, evidentemente, não é? Mas que você vai ter muitos protestantes. Você vai poder com declarático, você vai poder com declarático espírita, no que se dá, né? Eu mesmo, né? E o Sérgio Martins que ele foi. Então, esse mundo lá é milionário, ilustrador, tá? Então, você está no mundo, está muito presente, muito forte. Porém, isso não é motivo para poder realmente nem deixar você preocupado e nem deixar você se defendendo. É bom saber que você está no ambiente que daqui a pouco poderá eventualmente compreendê-lo, se é que alguém vai se interessar por esse assunto. Depois veio Douglas, já estava no caso do tempo, que aliás o orientador deles, mas eu disse agora o seguinte, aí ele saiu e eu fiquei pensando. Agora ele foi do aluno, deixou meu colega da universidade. Aí eu percebi uma coisa, que ele segue o modelo exatamente, o mesmo modelo protestante que eu conheço.
evitar preocupar-se com religião, porém evitar sistematicamente colocar na pauta dos estudos de rejeição o protestantismo de origem. Não é? Bastide nunca escreveu nada sobre o protestantismo. O Paul Arbut foi professor de escola militar, mas o professor Roger Bastide nunca escreveu nada. Mas quando ele faleceu, no depoimento em Ceru, ele mostra que ele pediu para ser internado no hospital calvinista, que ele escolheu um pastor que deveria oficiar o seu sepultamento e pediu que o sepultamento fosse acompanhado de 2 alas de tambores, um africanos e outros de negros brasileiros. E aquela ambiguidade dele, que eu acho Roger nosso amigo realmente, né? Não opinião minha. Aí eu disse assim, você, então, mas ninguém aqui está preocupado em cumprir o compromisso. E é verdade, quer dizer, Lisas tem 2 estudantes que escreveu sobre messianismo, não sabe disso. Eu nunca escrevi nada sobre o messianismo, absolutamente nada. O Lísias se pouco religião, mas pouco religião, ou messianismo, milenarismo, ou então com religiões afro. Então, é uma preocupação com a religiosidade, mas é uma preocupação com uma religiosidade que não seja compreende? Talvez seja, não sei, talvez nós possamos fazer uma interpretação em termos de defesa, não se envolver com alguma coisa, fazer por envolver. Ou então, seja uma tentativa de ver um mundo que não é um mundo de perseguição, de intolerância, que deve ser da mesma época que eu, mais novo que eu, mas da minha infância, em que a intolerância era muito grande. E era bom esconder o fato de ser protestante realmente em qualquer cidade. Na minha terra se dizia o seguinte, sair de esconder, cedo do escolar, justamente o seguinte, os colegas. O protestante pede pinto quando guarda o absquinto. Então, aquela agressão violenta era difícil. Então, a gente tinha estratégia de sobrevivência. E, provavelmente, ele trouxe para cá também essa estratégia. E era bom não se declarar muito, não se abrir muito, embora ele fosse aquele jeito tão muito bem, então. Cedinho, você depois da fala do professor João Batista, contando uma série de momentos extremamente significativos da vida de protestantes, eu gostaria de dizer que o Lisas, eu conheci o Lisas quando entrou no curso de Ciências Sociais em 1964 e ele se formou em 1967. E era uma pessoa extremamente afável, extremamente educada. Eu acho que essa foto que está aqui, do sorriso do Lisas, é exatamente o que era o Lisas, né? Uma pessoa extremamente alegre, mas, como o João disse, também extremamente responsável e comprometido com uma ética de responsabilidade assim, exemplar. E nunca vi o Lísias com uma voz alterada, tá certo? Ele era uma pessoa extremamente correta e isso não quer dizer que ele fosse uma pessoa extremamente acomodada, pelo contrário, né? No memorial, quando ele escreveu o memorial para o professor titular, ele diz que fez sobre o messianismo, porque a orientadora do professor Lisas era a grande especialista, uma das maiores especialistas sobre o messianismo, não está certo? Ele tinha uma visão um pouco diferenciada sobre o messianismo e ele não colocava a questão do messianismo dentro do tema do catolicismo rústico, mas ele queria, inspirado por cursos que ele fez na USP, principalmente seminários que ele frequentou com o professor Gabriel Kohn, sobre o Max Weber, e ele ficou fascinado com a questão do carisma, a questão da otimização do carisma
e ele tinha uma visão alternativa em relação ao messianismo. Isso está aqui no memorial do professor Lisas, né? Que eu tive a oportunidade de ler. E li também porque eu fiz parte da banca em que ele se titulou, e o professor João Batista estava nessa banca, não é isso, né? Então ele vai pontuando uma série de pontos de divergência, mas com extrema cordialidade, não é isso, né? Com uma elegância ímpar. Eu nunca vi uma pessoa tão elegante, tão cordial, e discordar de uma forma tremendamente cordial em relação às várias teorias sobre a questão religiosa, não é isso, né? Então ele começou exatamente com a questão do messianismo, e depois ele foi para os cultos afro-brasileiros, não é isso, né? E que aí ele tentou aprofundar nos cultos afro-brasileiros e começou a pesquisar profundamente sobre a questão do espiritismo, do catecismo e assim por diante, né? Essas coisas eu sei que turistas como eu vivia 24 horas dentro da universidade, não é isso, né? Eu chegava de manhã cedo, de repente, o Lisas está por aí, eu passava na sala do Lisas, 8h30, 9 horas, ele estava lá na sala, né, lendo, né, estudando e assim por diante, né? E depois o Lisas, né, começou a estudar as religiões de trânsito, isso, né? Então, ele tem uma série de trabalhos, uma série de artigos sobre religiões de trânsito. Mas o Lisas sempre estudou e sempre pesquisou religião. Quer dizer, ele jamais aceitava qualquer tipo de tese de mestrado ou doutorado cujo tema não fosse sobre a religião. Então, ele era, nesse sentido, né, um autor monotemático, mas isso não quer dizer que ele ficasse simplesmente centrado num único tema, né? Então, o depoimento que eu queria dar, eu não gostaria de ficar, né, falando sobre o memorial de Lisas, não está certo que eu tenho aqui, mas o Lisas tinha uma outra característica. O Lisas era extremamente empenhado com o compromisso institucional. Tá certo? O Lisas foi representante dos doutores no Conselho Departamental, foi representante dos professores associados no Conselho Departamental, e depois ele se tornou titular, mas ele se tornou também chefe de departamento. Eu me lembro que quando lecionava numa universidade japonesa, o Lisas me escreveu dizendo que ele estava sendo cotado para ser o chefe de departamento, né? E quando eu voltei do Japão, o Lisas, por um conjunto de circunstâncias da vida acadêmica e das alianças várias que ocorrem no meio acadêmico, ele acabou não sendo o chefe de departamento, né? E como chefe de departamento, o Lisas foi uma pessoa extremamente, como chama, aberta, extremamente flexível, que ouvia todas as correntes, tá certo? O Lisas jamais marginalizou o grupo por ideologias políticas, por né, compromissos teóricos, compromissos metodológicos e questões empíricas. O Lisas sempre vivia, né, e convivia com a diferença e com os diferentes. Então, nesse sentido, o Lisas foi uma pessoa que abriu as portas para as várias tendências aqui no departamento e sempre deu cobertura e sempre deu espaço para que as várias linhas de pesquisa fossem devidamente desenvolvidas. Então, o que eu teria que dizer sobre o Lisas é que o Lisas foi institucionalmente uma figura muito importante no departamento, isso, né? Ele fez com que o departamento pudesse respirar no clima de solidariedade, mesmo divergindo, isso, né? A divergência para Lisas era uma divergência muitas vezes teórica, metodológica, empírica, mas jamais era uma divergência idiosincrática. E o Lisas não tinha nenhum tipo de bloqueios, né, tá certo, paroquiais, não é isso, né? Pelo contrário, ele sempre incentivava as pessoas a pesquisarem dentro de várias linhas de pesquisa, no campo religioso, no campo da teoria sociológica e assim por diante, né? O que eu tenho a dizer é que a minha amizade com o Lisas era uma amizade assim, Cedi, eu estou querendo ir para Paris, você conhece algum hotel? Eu conheço um hotel em Paris, né, tá certo? Eu tive até a oportunidade de indicar esse hotel,
E ele adorou o hotel, mas ele adorou muito Paris devido ao custo do vinho. Ele sentia em Paris o vinho custa mais barato do que, né, água mineral, né? E ele se sentia num paraíso onde, né, o vinho era mais barato do que água mineral. E ele ficava encantado, né, com o vinho que o francês tomava no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Então, é isso. Então, era uma pessoa assim extremamente afável, mas também sabia viver as coisas muito boas da gastronomia francesa, né? Principalmente o vinho, e ele adorava realmente, né, tá certo, apreciar as bebidas de uma forma social, extremamente cordial, e conviver num centro de amigos com uma amizade extremamente esfuziante, né? O Ulisses é exatamente esse sorriso que está aqui, que não estou vendo, tá certo? Era uma pessoa extremamente alegre, extremamente cordata, extremamente ética, e eu senti muito, e estou sentindo muito a perda, o desaparecimento do Ulisses, né, tá certo? Porque ele faz falta, assim, ele faz muita falta para todos nós, muito obrigado. Obrigado, Cid. Boa noite a todo mundo. Quando eu cheguei na USP, eu fui trabalhar numa equipe, na verdade, que era liderada pela Aparecida Júlia Gouveia e pelo Horácio Nogueira. E o Ulisses fazia parte dessa equipe. O Ulisses, o Cedi, trabalhando juntos, né? Muitos, às vezes, acho que por muitos anos, trabalhando com métodos, mudando, às vezes, tentando fazer os métodos de uma coisa diferente e tal. Mas assim mesmo, apesar de trabalhar com métodos técnicas, eu tinha outro contato com o Ulisses que vinha pelo trabalho com religião. O Ulisses tinha feito seus estudos sobre messianismo urbano, com Marisaura, tinha algum contato também com Douglas, e eu trabalhava mais ou menos um assunto parecido no SEBRAP com o Carlos Procópio. Então nós tínhamos um contato que vinha, que era duplo, do trabalho cotidiano, do trabalho aqui do treinamento, da aula e tal, e também trocar muitas ideias sobre mais ou menos o que era comum para nós. Além disso, a gente era colega durante muitos anos, fomos vizinhos de sala. O Ulisses tinha essa característica que já foi citada. O Ulisses chegava cedo na faculdade, ficava o dia inteiro, era um cara super estudioso, né, que lia tudo com muito detalhe. Não sei se vocês já viram as anotações deles, mas são todas muito detalhadas. Um cara que estudava muito, gostava de estudar, mas ele não era só simplesmente um pesquisador de gabinete, porque o Ulisses já desenvolveu grandes projetos de pesquisa que envolveram muitas pessoas. E o Ulisses, desde cedo, teve um trabalho pesado, que foi um trabalho de herança. Quando morre Douglas Cristiano Monteiro, muito jovem, um acidente, foi atropelado no Recife, fazendo uma visitação na CAPES. O Douglas, naquela época, já era um professor muito empreendedor, e já se relacionava com a Vox, então no seu começo, né, e já tinha organizado a fundação de um centro de pesquisas, que era o CER, né, e que já tinha um número bastante grande de orientados na pós-graduação. E quando o Douglas morre, tudo isso vai para as mãos do Ulisses, que tem que tocar esse centro de pesquisa, que tem que orientar esse pessoal. E, de fato, ele veio orientar a gente, veio se tornar depois muito importante nessa área dos estudos das religiões. Ou seja, logo no começo, ele já teve que dar conta de um recado que era do Brabeira, né? Porque naquela época não tinha alguém que pudesse ajudá-lo nesse tipo de atividade aqui no departamento. Mas isso não impediu de começar a desenvolver projetos novos.
né? E o Ulisses, apesar daquele jeito dele todo pacato, todo meio interiorano, coisa e tal, ele também gostava das inovações, gostava das novidades, e ele logo bolou um projeto muito grande que envolvia, inclusive, professores da PUC, né? Que era o caso de Josilete Gomes Consorte, da Maria de Pompone e outras pessoas que depois vieram fazer parte desse grupo. E eles fizeram o primeiro grande estudo brasileiro, acho que do gênero único, que era um estudo detalhado, pormenorizado, de como se formou o campo umbandista em São Paulo. Como é que isso foi, de certa forma, propiciado pelas leis da época, porque até então, qualquer terreiro, para funcionar legalmente, ele tinha que pertencer a uma federação. E ele tinha que ser registrado em cartório. Então, com o apoio da FAPESP, com um projeto muito grande organizado pela FAPESP, eles fizeram um mapeamento geral, estudando o registro dos terreiros em todos os cartórios da capital. Aí foi um trabalho monstruoso, né? E esse trabalho, evidentemente, tinha que ser tratado como uma massa grande de informação. Aí foi aí que aumentou o meu contato com o Ulisses, porque eles decidiram começar a trabalhar com o computador. Tá? E na época eu trabalhava muito, eu já trabalhava com computadores que são, para vocês terem uma ideia, o processador do computador que a gente usava na Politécnica naquela época tinha, o processador central tinha metade do tamanho dessa sala. E toda a linguagem era feita em linguagem de máquina, em cartões perfurados, não interpretados, os cartões pelos furinhos, né? E sem ter uma letra, um número impresso. E o Ulisses gostava muito da pesquisa, mas não gostava dessa parte do computador. Então ele fez um prato, eu ajudava nisso. E acabei depois sendo muito recompensado, porque ao trabalhar esse material do Ulisses, nós descobrimos uma coisa que ninguém tinha nunca pensado, que era a presença nesse meio umbandista, que eram milhares e milhares de terreiros, começaram a surgir muitos registros de terreiro de candomblé. Então, quando a gente traçava as primeiras curvas, né, as primeiras curvas de crescimento da Umbanda, a gente aproveitava e ia fazendo as curvas de candomblé e via que em 64 teve o primeiro registro, em 65 teve 3, e no ano seguinte teve 5, e assim e rapidamente esse candomblé se espalhou. É daí que nasceu o meu interesse. Pelo candomblé, por isso ele falou, não, eu vou cuidar só da Umbanda, você pode ficar com você esse candomblé inexplicável aí. Pela teoria nossa, da época, quer dizer, o candomblé era uma coisa de redutos negros, né, de cidades onde você teve escravidão como principal curso do trabalho. Então era coisa de Bahia, era coisa de São Luís do Maranhão, do Recife, mas em São Paulo, onde a população, onde a presença da escravidão culturalmente era muito secundária, a presença branca, italiana, europeia, da imigração era muito mais presente. Então, quer dizer, tinha alguma coisa errada, né? Quer dizer, ou a teoria, ou esse candomblé tinha mudado, não era mais aquele candomblé dos negros da Bahia, ou enfim. E foi por isso que eu acabei me interessando por esse assunto, quer dizer, porque de repente nós tínhamos um problema na mão que tinha que ser resolvido, e isso acabou se constituindo depois um dos meus principais pontos, temas de trabalho, né? O qual eu persisto até hoje. Lísias, por sua vez, ficou trabalhando muitos anos com a Umbanda e produziu, além desse trabalho, além de fazer esse trabalho de cartório, eles fizeram um enorme levantamento durante 30 anos de recortes de jornal. Tá? Porque se interessava ver não simplesmente como é que esses terreiros se reproduziam e podiam ser
essa reprodução podia ser atestada pelos registros em cartório, mas interessava ver como é que os registros mudavam de teor, né? Então, como é que os registros, como é que essa Umbanda, que era muito disfarçada em centro espírita, depois ia ganhando uma certa independência em relação ao kardecismo, ia se expondo, e depois como ela se transformava, havia períodos em que ela praticamente se catolicizava de novo, depois ela ganhava uma nova independência. Tudo isso tinha que ser acompanhado pelas notícias do jornal, para ver o que estava acontecendo, quer dizer, o que é que explicava isso. Isso levou Lísias, juntamente com Margarida Piccoli, a produzir uma das obras absolutamente clássicas dos estudos afro-brasileiros, que é um trabalho publicado em 1985 pelo ISER, né? Que hoje é o Viva Rio, né? Um trabalho que se chamou Umbanda da Repressão e Computação, onde interessava basicamente entender como é que os terreiros, né, se conectavam com a política partidária e qual era o papel que as federações jogavam nessa relação, né? E foi aí, portanto, as primeiras interpretações a respeito da relação entre política, voto, representação e religião afro-brasileira, as primeiras vieram desse trabalho do Luiz Camponi, que é basicamente um clássico até hoje, nunca foi superado. É claro que a gente sabe muito mais coisas hoje a respeito disso, mas as ideias primordiais, elas ainda têm grande validade para quem estuda as religiões afro-brasileiras. Ele ficou ainda muitos anos trabalhando com esse material, tanto que, muitos anos depois, em 96, ele vai publicar uma tese de docência que ele fez um pouco antes, né, usando todo esse material, que é uma tese que foi publicada pela EDUSP, que se chama Entre a Cruz e a Encruzilhada, formação do campo umbandista em São Paulo. Todo mundo lamenta profundamente que não exista um trabalho semelhante para outros estados, para o Rio, por exemplo, para Minas Gerais, porque para São Paulo a gente entende, né, como é que a Umbanda, ao se formar, ela atendia a certas, digamos, a uma certa demanda religiosa, mas ao mesmo tempo ela respondia muito, né, às situações sociais vividas nos momentos, por exemplo, o que acontecia no momento da ditadura, o que aconteceu antes, quer dizer, a política mudava, quer dizer, como é que ela se transformava. Tanto que a grande preocupação do Luiz é fazer uma espécie de construção dos diferentes períodos, né, da formação desse campo, né. E esse livro é também uma das joias da produção dele, né. Ele produziu, antes disso, um livro com Maria Helena, que reúne, um livro interessante porque reunia não somente trabalhos do começo da carreira dele, como por exemplo os primeiros estudos sobre messianismo, estudos empíricos, messianismo nas cidades, não messianismo em meio rural, e portanto fugia muito, quer dizer, o obrigava a buscar interpretações um pouco diferentes daquelas, né, clássicas já de Marçal, aquelas clássicas de Lucas, né, e reunia também movimentos muito recentes, como por exemplo o movimento dos borboletas azuis, né. Então esse livro é um apanhado de textos que é a melhor fonte para se estudar o messianismo na cidade, né? Não o messianismo entre camponeses, não o messianismo rústico, não o messianismo indígena, que é extremamente importante no Brasil, mas esse messianismo que se forma nas periferias, entre camadas proletárias muito marginalizadas. Então, esse livro é uma outra chave dessa sociologia da religião do livro. E ele termina com o terceiro livro, que também vem de um outro grande projeto, também financiado pela FAPESP, e também que envolve as velhas companheiras dele da PUC, que é
José e Maria Helena, e que também incorpora outras pessoas, como, por exemplo, a Claude Lepine, da Unesp. E é uma pesquisa muito grande, financiada pela FAPESP, que dura muito tempo, envolve alunos, né, envolve doutorandos, mestrandos e tal, e que ele publica com o nome de Novas Tramas do Sagrado. O que ele está preocupado nesse momento? Está preocupado com a transformação da religião. Quer dizer, o que acontece com essa religião que ele viu passar na janela durante 30, 40 anos da antiguidade acadêmica. Né? Quer dizer, o que está acontecendo de novo? E ele está, sobretudo, preocupado com uma coisa muito particular e muito importante, que é a dupla ou multifiliação religiosa, é uma coisa muito característica nossa. Ou seja, é difícil, você é católico, mas você também frequenta o terreiro, você frequenta o centro espírita, você vai à igreja evangélica e assim por diante. Você é evangélico, frequenta várias igrejas diferentes, às vezes até com doutrinas que se opõem, você frequenta pais de santos distintos, você em certos momentos você é super católico, mas em outros momentos decisivos da vida você se comporta exatamente e se sente tal como um ateu, né? Tudo isso é uma coisa muito lisa, que se chateava muito com a ideia da busca, né? da busca mais simplificada de que as pessoas têm uma religião e essa religião, uma religião basta para definir uma pessoa, porque na verdade a gente sabe que a realidade é muito diferente. E eles fizeram uma pesquisa grande, inclusive fizeram um survey no bairro do Cambuci, porque acreditavam que era um bairro antigo, mas onde você tinha, além de você ter as classes médias, você tinha classes trabalhadores de origem antiga e você tinha uma quantidade grande de imigrantes, você tinha favelados. É um bairro muito heterogêneo. Pesquisa feita lá, e até eles sofrem uma certa decepção, porque ele imaginava que encontraria a multifiliação religiosa em uma proporção maior do que na verdade a pesquisa registrava. No entanto, o que a pesquisa acabava contrapondo do outro lado é que, na verdade, o problema da multifiliação é um problema muito complicado, inclusive porque as próprias pessoas não se sentem participando de várias religiões. Quer dizer, a religião não é uma coisa tão definida nas vidas das pessoas. A religião é uma coisa, às vezes, tão passageira, tão de uso imediato, né? Dificilmente a própria pessoa é capaz de se definir que é católico, mas também frequenta outros lugares. Coisas que, no final das contas, a pesquisa dele acabava revelando. Então, ele tem esses 3 livros, e os 3 livros são livros que fazem parte, né, da constituição, talvez, mais importante da produção, não aqui do departamento só da sociologia da religião do departamento, mas da sociologia da religião no Brasil. Ele, além disso, teve participações muito importantes na dinâmica, por exemplo, dos grupos de trabalho sobre religião em diferentes organizações, em várias associações, né? E teve sempre o seu trabalho, embora ele nunca tivesse estudado diretamente os protestantes, o João e os evangélicos em geral, os pentecostais, ele na verdade tinha tudo isso no bolso, porque ele tinha muitos alunos que fizeram tese sobre isso, que ele acompanhava precisamente. Né? O Mendonça, que foi talvez o mais importante, né, dos estudiosos do pentecostal, do protestantismo histórico, né? Fez a pós-graduação, começou com duplas, mas fez todo o curso com TI, fez mestrado, fez doutorado, tudo isso. Tá? Então, Luísa tinha do lado, na sua bagagem, né, esse conhecimento que vinha do trabalho que ele orientava.
da competição, e foi a última edição foi organização pelo Zé Fernandes. É mesmo, cara. Então é isso, queria falar do Luiz, né? Vou falar dessas coisas que ficam, que são importantes, que são esses livros e tal. Mas para mim o que mais impressionava era isso, porque ele estava sempre quietinho no seu gabinete, mas ele estava sempre fuçando por aí, né? E ele tinha muita gente que gostava muito dele, alunos, os alunos eram apaixonados pelo Ulisses, né? E fazia um trabalho de campo. Ele e o Ulisses não gostavam de fazer trabalho de campo, mas ele botava a pessoa para fazer, né? E as pessoas, evidentemente, tiravam proveito disso, ele tirava proveito e os colegas como eu também. É isso aí. Bom, obrigado, Reginaldo. Elisa, assim, quer dar uma chegadinha aqui e conversar? Pessoal, fiquem, por favor, à vontade. Assim todos nós se sentem convidados para, na mesma posição que eu estou agora, darem o seu depoimento. Bom, eu vou retomar algumas coisas que foram faladas aqui para mostrar do outro lado a figura do Ulisses, né? Na verdade, eu e o Ulisses entramos na universidade e fizemos parte do curso de Ciências Sociais como contratados da cadeira de Sociologia 2. Isso já dava uma marca nas pessoas que as distinguiam daqueles da cadeira de Sociologia 1. E nos aproximava, né? E nessa proximidade fomos trabalhar no curso, na disciplina de métodos e técnicas durante algum tempo, depois que viemos para a cidade universitária, sob, enfim, as orientações da Aparecida Jolie Gouveia, que também era, essa disciplina, na verdade, de alguma maneira, pertencia à cadeira de Sociologia 2. Né? Mas eu me aproximei mais do Ulisses em 1978, por intermédio do Douglas. Quando eu defini como tema para o doutorado um estudo que se relacionava com a questão da Igreja Católica. O Douglas, em junho de 78, me orientou para participar de um congresso da SBPC, realizado aqui nesse campus, né, onde várias mesas discutiam a questão da religião, especialmente dessa nova forma de ser igreja que se definia, né, por intermédio das comunidades eclesiais de base. E foi também pelo Douglas, né, que recebi um convite para participar dos seminários que o Centro de Estudos da Religião organizava. Douglas morre em setembro de 78. E eu, então, me aproximei do Ulisses, me dispondo a participar desses seminários e, de alguma forma, procurando manter viva a lembrança do Douglas. E é aí que a minha amizade com o Ulisses se intensificou, porque esse era exatamente o objetivo. O Ulisses se sentia muito marcado pela morte do Douglas, assumiu, enfim, todas as tarefas, os seus orientandos, né, orientandos que discutiam uma multiplicidade de temas, não era apenas a questão, era a religião, e aí passava pelo catolicismo, pelo protestantismo, pelas religiões afro-brasileiras, mas um número razoável, naquele momento, voltado para as questões relacionadas com o catolicismo. Ele tinha orientandos que eram padres, ex-padres, né, que vinham do Douglas, né, e que, na verdade, todos eles concentrados em torno do fenômeno da religião. Então, mantivemos esse seminário durante bastante tempo. O Antônio Flávio Pierucci participou desse seminário, né, porque estava também começando o seu, acho que era doutorado, né, já nessa época. Então, era uma marca assim, muito interessante, que reunia essas pessoas, claro, em torno do Ulisses, mas marcados pela lembrança e
pela presença do Douglas. Um fruto importante da atividade do Douglas foi a criação da Revista de Estudos da Religião. Uma revista que ele concebeu juntamente com o pessoal do ISER, do Instituto Superior de Estudos da Religião, que funcionava no Rio. Portanto, havia uma articulação entre São Paulo e Rio, nessa, não só em torno da discussão do tema, e havia seminários realizados conjuntamente, não é? Mas em torno da Revista de Estudos da Religião. Enfim, essa revista durou algum tempo, mas também foi, e eu quero falar de uma outra, digamos assim, imagem do Ulisses que eu tenho, que não era tão cordata como vocês mostraram aqui, né? Porque essa revista provocou muita atenção entre SER e ISER. O pessoal do Rio achava que a revista era deles, nós achávamos que era nossa, né? E foi muito difícil. O Ulisses penou bastante, defendeu ardorosamente, até onde pôde, não é? A manutenção da revista, claro que aberta para a participação de todo mundo, de gente do Rio de Janeiro, não estava restrito a isso, não é? Mas havia uma disputa dentro de um campo, não é? Que estava se consolidando, que ganhava bastante expressão, que tinha, por exemplo, o Ulisses coordenou durante anos o GT sobre religião na Unbox, não é? Nós organizamos pelo SER vários seminários aqui, trazendo pessoas de fora, não é? Mas a disputa pela revista marcou e magoou o Ulisses. Religião e sociedade, sabe? Religião e sociedade. Falei revista de estudos da religião, mas a revista era religião e sociedade. Então essa revista, ela foi uma revista muito importante, não é? Foi dirigida pelo Ulisses até onde ele pôde manter e acabou se extinguindo em função dessa disputa, né? Porque ela dependia de financiamentos, que o pessoal do Rio conseguia com alguma facilidade e que decidiu que não ia repassar mais. Foi uma bobagem porque era a única revista que apresentava o resultado de pesquisas na área da religião naquele momento e durante muitos anos. Eu acho que isso persiste, não é? Agora, o que dá pena é que o tema religião que o Ulisses discutiu, pesquisou, formou muita gente, né, nessa área. Há vários orientandos dele espalhados por esse Brasil aí, nos diferentes cursos de ciências sociais. Né? Mas aqui no departamento o tema perdeu espaço. Né, Juju? Com a sua aposentadoria. O Ricardo agora que vai ser novo seguidor. O Ricardo agora, com a sua aposentadoria, com a morte do Flávio, com a aposentadoria do Ulisses, o tema perdeu espaço. Espero que com o Ricardo Mariano, vocês não me deixaram terminar, ele ressurja e que muitas outras coisas possam ser feitas. Né? E discutindo, inclusive, a obra do Douglas e do Ulisses, que foram os grandes expoentes, eu acho, que viram a discussão e trouxeram interessados para a discussão. Claro que o Reginaldo e o Flávio tiveram um papel importante nisso, né? Mas os produtos, o Centro de Estudos da Religião, que eu acabei presidindo, né, nesse processo de manutenção e de sustentação da revista, né? Outros produtos possam surgir daí. Né? Por que não uma revista? Né? Por que não ampliar a área com outros professores e com outros, né, fortalecendo essa linha de pesquisa na pós-graduação? Então, justamente nessa comemoração e trazendo aqui a lembrança, né, na figura do Ulisses, eu acho que eu quero encerrar com esse apelo. Ampliando e fazendo com que o trabalho deles continue estando presente aqui no departamento.
essa mariofrase que eu apenas duas coisas. Uma delas a respeito de 5 respostas de ex-alunos do Ulisses para que eu escrevi comunicando essa ocasião para a gente estar prestando homenagem ao nosso colega, né? E que responderam ao meu e-mail. Né? Um é o Vitor Barletta Machado, que disse: prezados, chocados com a notícia que somente chegou através desse e-mail, lamento não poder estar presente. A outra é do Flávio Sofiati. Triste notícia e merecida homenagem. Lisas foi muito importante na minha formação. Tive a prazer de ser orientado por ele no doutorado e aprendi muito nos 4 anos de curso. Que sua família saiba que sua carreira foi brilhante, não apenas pela produção de livros e artigos, mas também pela sua capacidade de partilhar conhecimento com seus orientandos. Meus sentimentos e condolências aos filhos e parentes. A Marluce, cujo nome completo eu não tenho, diz o seguinte: queridos e queridas, o que permanece são as boas lembranças da partilha do conhecimento, sua atenção e preocupações nas orientações, minhas condolências e cumprimentos. E ainda o Adoni Anholi. Caros, louvando a iniciativa da homenagem ao professor Ulisses, e não podendo estar presente hoje, quero pelo menos compartilhar meus sentimentos, tanto com vocês, quanto para com a memória e o justo reconhecimento desse primeiro orientador, como para o tempo que foi Ulisses. Para ser breve, aqui quero apenas remarcar como, desde que recebi a tristíssima notícia, de há 9 dias, fui muito abalado pensando no seu exemplo e sentindo, sobretudo, pairado fortemente em mim seu exemplo de ética e sensibilidade humana. Creio ter me definido outrora como orientador preciso e precioso, com extremo esforço para sintetizar suas qualidades. E ele sabia disso, de vez em quando, se eu lhe falava dessas suas qualidades, ele respondia sem palavras, apenas com um sorriso, mostrando assim aquela outra qualidade que era o elemento de pudor, compreensível, justo e conhecimento. Saudades enormes, lisas, e um exemplo sempre presente. Com afeto e reconhecimento, e ainda mais um. Então, bom, além de dar voz a esses ex-orientantes, me parece que um pouco eu queria dizer uma outra coisa. Secundando o professor original, eu quero dar o meu testemunho que isso que escreveu realmente aconteceu. Entre 1981 e 1985, pelo menos, a gente chegava cedo, eu às vezes 7h30, outros colegas mais ou menos essa hora, entre eles, não só eu, mas seguiam, às vezes o professor Martins aqui presente, mas um ou outro mais tarde também, o professor Paulo. E passávamos a manhã com relativa tranquilidade, porque era um período em que não via os alunos, enfim, consultar, pedir orientações, coisas assim. E eu notei que o professor Lisas tinha uma sistemática muito interessante. Ele anotava cuidadosamente as suas aulas. Ele não lia as aulas, mas ele tinha as aulas organizativas, escritas em cima da mesa quando ia lecionar. E o interessante é que não eram só as aulas de sociologia e religião, as aulas de teoria sociológica também. E quem sabe algum ex-orientando pudesse dar uma examinada nesse material, não sei se a família, por acaso, dispõe, né, de quadro, sabe, desse material, não estou lá.
isso aí, ou quem sabe um projeto de mestrado, de difícil, isso acontece representar uma contribuição no sentido de separar o cargo de interessante, original, de relevante, no caso do professor, e quem sabe isso pode ser o ponto de partida. O volume, mesmo no fim desse volume, poderia fixar a perspectiva representativa do desenvolvimento do professor. Enfim, é isso. Só para... Eu recebi um e-mail há pouco da Josivete Consorte, que foi uma companheira de longa data de pesquisa do Lísias. Ela, infelizmente, está doente, muito ocupada, e mandou dizendo que não poderá estar presente na homenagem que se presta ao João Lísias. Ele mora com respeito, carinho e amizade por ele, etc. Todos nós que o conhecemos de perto sabemos do colega prestimoso, confiável, gentil, correto que ele era, sem falar no professor competente que sempre foi. Ainda que ausente, quer estar presente nesse momento, com um abraço aos familiares, colegas, amigos, e enfim, cumprimenta pela iniciativa da homenagem. Você quer falar? Isso, obrigado, Cristina. Vem, por favor, Cristina. Quer dizer, olha, eu estou com um problema no pé, mas dá para aguentar? Não, senta aqui. Não, eu sinto aqui que eu quebrei a porcaria aqui e ainda estou com dificuldades para ficar de pé. Mas é o seguinte, eu queria dizer que eu conheci o Lísias na pós-graduação. Fomos colegas em 67, 68. No sistema antigo, regime antigo, não havia mestrado, doutorado, quer dizer, havia o doutorado direto, mas havia pós-graduação em diferentes áreas. E a área de Sociologia Rural era coordenada pela Marisaura, e havia 4 alunos em 67. A Elizabeth, que estava aqui, aí estava escondidinha atrás, a Cecília Pontes, que casou com o Irã, e o Lísias e eu. Portanto, era um estudo assim muito próximo, muito chegado. Lísias já tinha uma bolsa de iniciação científica da graduação, tempo que ele fez a disciplina optativa da Marisaura, Sociologia Rural, e ele teve bolsa de 2 anos, começando com aquele trabalho sobre a comunidade messiânica do Rio de Janeiro, que se transferiu para Brasília na época da criação de Brasília. E depois ele acabou indo para Bahia, né? Ele interrompeu, mas fez doutorado, e ele tem, assim como o Cid já falou, né, algumas restrições sobre como o trabalho dele deveria ser desenvolvido, mas ele acabou seguindo a orientação da Marisaura. Eu, por meu lado, fui para a Alemanha, fiquei lá um tempo, fiz doutorado na Alemanha. Depois Lísias voltou ao CERU. Lísias foi vice-presidente do CERU, porque no estatuto do CERU, criado por Marisaura e mais um grupo de professores, determinava que o vice-presidente fosse indicado pelo Departamento de Sociologia. E antes do Mário, que atualmente já não está mais ocupando, mas foi muitos anos vice-presidente do CERU, Lísias foi. E participou do nosso Conselho Técnico Científico, sempre com aquela dedicação peculiar, né? Assim, a seriedade típica do Lísias. Então, o que resta para nós é uma lembrança num momento triste pela perda, mas também reconhecendo todo o seu valor e toda a sua colaboração, contribuição para o nosso centro, que nasceu da Marisaura e foi se expandindo, e com grande dedicação de todos os que passaram por lá.
É só isso que eu Quero dar um testemunho aqui de alguém que não é dessa faculdade, eu sou da psicologia. Mas trabalhei muitos anos com o Lísias e de uma forma, às vezes, bastante próxima, bastante intensa. Também participei do Centro de Estudos da Religião do Teixeira Monteiro, cheguei a ser até vice-coordenador com a Heloísa. E o Lísias, na minha vida pessoal, teve alguns momentos muito importantes. Ele foi da minha banca de livre docência, depois foi também da minha banca de titular, de modo que, para ser convidado para uma banca, se supõe realmente que haja um certo respeito, uma certa admiração e uma confiança exatamente na pessoa. E o Lísias, acho que por causa do nosso comum interesse, que era o estudo da religião, eu da área de psicologia, da área de sociologia, me convidou há muito tempo, há mais de 30 anos, para participar até de algumas reuniões da Ampox. Eu me lembro pelo menos de 2 reuniões onde eu me sentia realmente um pouquinho um peixe fora d'água, mas por isso mesmo depois eu me concentrei mais nas reuniões correspondentes da psicologia, que é a ANTEP. E o Lísias, então, trabalhou com muitos conceitos psicológicos. Aquilo que o Reginaldo falou desse último trabalho dele, sobre novas tramas do sagrado, trajetórias e multiplicidades, eu também fiz parte, do ponto de vista psicológico, estudando as novas religiões japonesas, que é o meu tema de muitos anos já. E o que foi muito interessante é que nas nossas discussões, inclusive porque era um projeto temático, e a presença de um psicólogo num conjunto de sociólogos e antropólogos foi muito estranhada, tanto que o Lísias teve de justificar e se esmerar realmente para mostrar, digamos, talvez até a conveniência de um olhar alternativo, a ponto de, no fim, o parecerista da FAPESP ter dito que foi muito bom mesmo a presença de um psicólogo nessa pesquisa. Mas aí o que foi interessante foi como, das nossas conversas, diversos conceitos que costumamos usar em nossas pesquisas sobre identidade religiosa, adesão a grupo, transformação da pessoa, muitos desses conceitos dentro de um espaço de vida leviniano passaram a ser usados também por Lísias. Quem duvidar disso pode ler o capítulo 1º introdutório, bastante grande, que apresenta todas essas pesquisas. Com respeito à pessoa de Lísias, eu ficaria um pouquinho do lado da Heloísa. Eu sempre achei o Lísias muito educado, muito simpático, muito prestativo, muito aberto, mas sempre achei o Lísias um pouco contido, não é? E então, embora uma pessoa de trato muito agradável, ele não é que ele impusesse, mas ele conseguia manter assim uma certa distância, talvez daqueles que não tivessem outras ocasiões de privar com ele, como seria o caso dos colegas da sociologia. Então, em nome de todo o pessoal da psicologia, que também admirava muito Lísias, eu quero deixar aqui minha homenagem a ele. Muito obrigado. Marta, por favor, é filha do Lísias, que queria Olá, boa noite a todos. Eu só queria deixar uma pequena palavra, de gratidão, expressar minha gratidão, por isso que ele foi, pelo ensinamento que ele deixou, E agradecer também ao departamento por essa homenagem, essa coisa bonita que a gente está vendo aqui hoje, e que é muito emocionante também, até para
com toda essa retrospectiva e sentir todo esse carinho que vocês tiveram por mim. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que com as palavras da Marta, a gente agradece a presença de todos e vamos, enfim, lembrar sempre o Ulisses com a delicadeza que ele sempre teve com todo mundo. Muito obrigado.